Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre os websites que eu tinha prometido no vídeo anterior. Então, aqui o primeiro site que eu vou mostrar para vocês é o FarmGKB, esse daqui, farmgkb.org. Esse site é um site muito completo, tem todas as informações de farmacogenética que vocês precisarem, né, independente do que vocês estiverem fazendo. E aqui na carinha, na página inicial do site, ele tem algumas informações gerais, o que é farmacogenômica, não sei o quê, quantas anotações clínicas eles têm, drug label, que é bulas, né? Anotações clínicas, vias metabólicas, quantos genes importantes, e assim vai. Aqui tem algumas notícias da área, e aqui alguns links de interesse. O consórcio, que é aquele CEPIC, aqui uma rede de farmacogenômica, o FarmVar, que eu vou mostrar para vocês, e o FarmCat, que é uma novidade, que é um software que faz interpretação de alguns dados genéticos. Então, aqui, vamos brincar aqui no site um pouquinho. Depois eu vou mostrar o FarmVar para vocês, tá? Aqui, gente, vocês podem colocar o gene que vocês quiserem. Pode colocar CYP2A6, pode colocar CYP3A5, pode colocar genes que não são CYPs, pode colocar também fenótipo, por exemplo. Aí tem que ser tudo em inglês, tá, gente? Ó, aí tem aqui até de homens, aí já aparece o gene. Ó, aí tudo ele te dá aqui. Então, isso aqui significa que são artigos, tá? Então, ele é bem completo nesse sentido. Então, vamos falar já que a gente está falando do CYP2A6 sempre, né? Vou mostrar ele aqui para vocês vão ver aqueles alelos estrilo. Eu vou ensinar para vocês como é que o site funciona. Então, aqui a gente tem o overview, a gente tem informações gerais sobre o gene. Aqui a gente tem, para esse gene, 112 prescrições, informações de prescrição. A gente tem 109 anotações clínicas e 40 vias metabólicas que esse gene está relacionado. Aí, esse Tier 1 é uma classificação. Quando a gente clica aqui, a gente vê que são uma classificação de VIPs. VIPs são farmacogênios muito importantes. E aí, de acordo com agências regulatórias, né, como a FDA, por exemplo, e os consórcios, eles determinaram alguns genes que são VIP. No caso, a gente tem aqui 68. E dentro desses VIP, a gente tem uma classificação. A gente tem os Tier 1, os Tier 2 e os Cancer Genomes. Os Tier 1 são os mais bambambãs, digamos assim. São os que têm mais evidência, tá? Aqui, ó, uma evidência substancial para suportar a importância deles na farmacogenômica. Então, eles vão ser adicionados como Tier 1 de acordo com as recomendações da CEPIC. Os Tier 2, eles têm uma evidência mais limitada. E os Cancer Genomes são genes que já foram relacionados com farmacogenômica de tumor. E aqui ele dá uma lista total, né, de todos os genes que são Tier 1 e todos os genes que são Tier 2. Então, vamos voltar lá. Então, a gente viu que o CYP2A6 é Tier 1. Então, é um gene bem importante para a farmacogenômica. Aí aqui a gente tem informações gerais, a localização, cromossomo 22, blá, 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 símbolos, né, que são nomes que são sinônimos para CYP2A6 e assim vai. Então, a gente vai navegar através desse menu aqui do lado esquerdo. Informações de prescrição. Tem que esperar um pouquinho. Tá? Então, a gente tem algumas informações, algumas não, muitas, né? Informações de prescrição para o CYP2D6. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma guideline do CEPIC, uma guia do CEPIC para uso de amitriptilina com relação a esses dois genes, tanto o CYP2D6 como o CYP2C19 do CEPIC. Aí aqui vocês podem ver, gente, aqui vão ter vários fármacos, tá? Temos a codeína, nortriptilina, e tamoxifeno, e assim vai adiante. Então, aqui a gente vai ler. Olha só como é bem bonitinho. A gente pode fazer, por exemplo, a genotipagem de uma pessoa para esses dois genes, e aí a gente já coloca aqui quais são os alelos dessa pessoa. E aqui eu tenho, digamos que eu tenho um ultra rápido para CYP2D6. Aí que ele já vai falar, ó. Status de metabolizador, ele já te fala, tá? Que o CYP2D6 aqui eu coloquei é um ultra rápido, o CYP2C19, no caso aqui, é o intermediário. Aí ele fala como é que ele fez essa classificação de fenótipos, isso que eu já expliquei para vocês, e qual é a recomendação para esse indivíduo que tem
esses alelos. Então, aqui é evitar o uso de amitriptilina. Aí fala, se ela é requerida, usar monitoramento e etc e tal. Então, tudo aqui ele fala. Então, essas são as anotações de prescrição. Percebam que isso não existe para todos os fármacos, tá, gente? Só para os fármacos de interesse aqui que já tem evidência suficiente. Então, aqui eles dão até um resuminho, fala redução de dose, né? Se for metabolizadores lentos, se for intermediário, redução de 25%, se for o caso de ter que usar esse fármaco, se não, usar outro. Aqui a gente tem anotações de drug labels, que são as bulas. Então, aqui a gente já vai ter um contexto mais de agências regulatórias. No caso nosso do Brasil é a Anvisa, mas a Anvisa não faz parte aqui desse site. A gente tem a FDA, que é dos Estados Unidos, a EMA, que é da Europa, aí a gente tem uma da Suíça, que é separada, tem a PMDA, que é do Japão, e tem a Health Canada, que é do Canadá. Então, essas agências, elas estão aqui dentro dessas evidências. Então, aqui, ó, percebam que a gente tem outros níveis aqui de informação. Então, quando a gente clica nessezinho, a gente vai ver o que isso significa. Então, informações de drug label, a gente vai ter aqui as agências que eu acabei de falar para vocês, e aqui a gente vai ter o que significa aquilo lá, de informativo, acionável, etc. Então, aqui, gente, é de baixo para cima, aqui o nível maior de evidência é esse, o nível menor é esse daqui. Então, a gente tem alguns, quando ele fala informativo, quer dizer que não tem evidência, mas não é tanto assim. Tá? A gente fala que contém informação, mas que não afeta tanto a eficácia e etc e tal. Mas tem informação que tem alguma relação, mas ainda não tem evidência suficiente. Acionável já é mais forte. Então, aqui a gente tem que a bula, no caso, tem que conter informação sobre mudanças na eficácia, dosagem, metabolismo ou toxicidade por causa da variação em gene, proteína ou cromossomos, tá? E aí tem que ter informação dos fenótipos, por exemplo, metabolizadores lentos e etc. Testagem recomendada. Então, na bula tem que estar que recomenda-se o teste genético daquele tal gene, né? Para aquele determinado fármaco. E aqui, quando é required, quer dizer que ele é requerido. Tá? Então, aqui, ó. Should be conducted. Então, os testes devem ser feitos antes de usar esse fármaco. Tá? Isso pode ser só para um determinado subset de pacientes, ou seja, só para um determinado grupo, por exemplo, um grupo que tem alguma disfunção hepática, tem que fazer o teste, alguma coisa assim. Isso tem que estar lá na bula do medicamento, certo? E aí vai estar especificado qual é a agência regulatória que está requerindo isso. Então, vamos voltar lá. E tem muitos, né, gente? Aqui pro CYP216 tem vários. Outros genes tem menos, tá? Então, a gente tem... aqui tudo é FDA, nesse caso, tá? A gente tem alguns informativos, vários acionáveis, outros com testagem recomendada, outros com testagem requerida, e assim vai. Então, você procura aí o fármaco que te interessa, que a gente tem codeína, tem vários fármacos, assim, que são usados até meio que de forma comum, né, gente? Fluoxetina e por aí vai. Anotações clínicas. Aqui a gente já vai ter as variantes, tá? Então, aqui a gente tem também níveis. O fármaco, né, a gente fala molécula, mas geralmente são fármacos que tem aqui, tá? Então, aqui paroxetina, blá, 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 e tem todos os fármacos aqui. E aqui vocês veem que tem os níveis. 3, 4, 2A. Ó. Nível 1A e 1B, gente, são os mais fortes, tá? Então, começa 1A, 1B, aí vem 2A, 2B, 3 e 4. 4 aqui quase não tem muita evidência, tá bom? Mas ele tá aqui, que alguma coisa tem. Então, percebam que o CYP216 tem vários de nível 1A. Vamos ler aqui o que isso significa. No caso aqui da paroxetina. Então, aqui, ó.
falar dos níveis para vocês. Então, aqui a gente tem um A e um B, a evidência é alta. Os 1A são que estão em guidelines da CPIC. 2 é moderado, 2A e 2B. E aí a gente tem 3 e 4, que é baixa e preliminar, tá? Aqui ele descreve direitinho o que significa cada um desses níveis. Aí, quando você clica para ler, ele vai te dar exatamente. Então, você está lendo sobre o CYP2D6, aqui ele te dá quais são os aplótipos, qual é o fármaco, no caso aqui é a paroxetina, os fenótipos que está relacionado e etc e tal. Então, aqui ele te dá os diplótipos e o que acontece? Então, na verdade aqui o alelo, né? Alguns ele dá assim. Mas aí tem um alelo aqui sem função. Então, se ele tiver em combinação com outro alelo não funcional, vai ter um clearance deprimido e tarará, e ele vai te falar o que vai acontecer com o paciente. E aqui embaixo tem as evidências, ou seja, são os artigos que publicaram isso. E aí, se você quer, da publicação, você quiser clicar aqui, ele vai te jogar lá para o artigo. Tá? Tem alguns artigos que são mais antigos, tem outros artigos que são mais recentes. Isso aqui tá em constante atualização, tá? Então, peguei só o exemplo da paroxetina para a gente ver isso daqui. O que mais? Anotações de variantes. As variantes são os alelos, tá, gente? Ó, a variante aqui, no caso, são todos os metabolizadores lentos. Para esse fármaco, aí ele fala o que é. Aí aqui, metabolizadores intermediários. Quem tem um alelo 2 para o metoprolol, o que acontece? Aí fala que não está associado. E assim vai. Então, a gente tem RS, que são SNPs, e a gente tem os aplótipos também. Aqui vai embora, né, gente? Tem muita coisa. O ideal, se você está trabalhando com algum fármaco específico, você dá um Ctrl F e ele já vai direto onde interessa. Com relação ao CYP2D6, são aplótipos, né, como eu tinha falado para vocês. Aqui você pode fazer o download da tabelinha para você fazer a análise de aplótipos, mas não vou entrar em detalhes sobre isso agora, tá? Aqui a gente tem vias, aqui a gente tem literatura que são artigos, né, que são publicações, que eles usam para montar todo esse site, né? Tem que ter evidência muito robusta cientificamente para entrar aqui dentro. E aqui a gente tem vias metabólicas. Então, aqui isso é muito legal. A gente tem várias vias, tá? Que tem interesse, que no caso do CYP2D6, vamos ver a do metoprolol. Aí essa figurinha vocês podem usar para slide de vocês, se vocês quiserem, né? Claro que vocês têm que citar, pelo menos citar o website. Então, aqui de roxo vai ter sempre os fármacos ou substâncias, e de azulzinho aqui nessa elipse vão ser os genes que codificam as enzimas, né? No caso aqui são as enzimas que vão fazer a reação química que está sendo representada nessa seta, tá bom? Então, aqui a gente tem o CYP2D6 3 vezes. E outra aqui, né? O que mais? Pronto, acho que é isso, gente. De importante é isso. Tem outras coisas aqui adicionais que eles colocam, se vocês quiserem olhar em alguns bancos de dados. Enfim, isso aqui geralmente a gente não usa, tá? É mais ou menos isso, o CYP2D6. Aí vocês podem colocar outra coisa aqui, pode colocar o fenótipo, como eu tinha falado para vocês, podem brincar à vontade nesse site. O outro site é esse PharmVar. O que significa PharmVar? O PharmVar é um consórcio de variação de farmacogênese. Antigamente, a gente tinha um site que chamava cipaulilos.ki.se. Esse site ele foi descontinuado, e agora ele está nesse site aqui, farmvar.org, tá? Aí aqui vocês podem depois olhar quem são os membros, né, que é só a elite mesmo da farmacogenética, né, que são os membros desse consórcio. E aí quando a gente clica aqui em genes, a gente tem as informações do gene que a gente quiser. Todos os genes são CYPs, exceto esses dois aqui, tá? Então esses são os genes PharmVar. Tem outros genes aqui se vocês quiserem olhar também. Aqui ele dá uma explicadinha mais ou menos nos conceitos deles. Bom, vamos aqui no CYP2D6, ver o que é. Esse site é diferente, tá, gente? Ele não vai ter nada clínico, assim. Ele vai falar mais sobre nomenclatura mesmo. Então, o CYP2D6, eu falei para vocês que tem alelo estrela. Então, aqui, CYP2D6 alelo 1, que é o wild type, ou seja, que quando não tem variante. E aqui ele te fala qual é a função clínica
desse alelo. Então, o alelo 1, a função clínica dele é normal. Essa setinha aqui significa que a enzima tem função normal. E aqui embaixo tem algumas variantes do alelo 1, tá? Aí aqui são os SNPs que compõem o haplótipo dessa variante. Alelo 2, a gente tem esses dois SNPs, e quando a gente vê aqui, ele também é função normal. E desce, tem muitas variantes também do alelo 2. Alelo 3, então aqui ele te fala que tem uma deleção de um A nessa posição e que dá uma mudança na matriz de leitura. E aí, por isso, a função clínica é nula, ou seja, no function, quer dizer que não tem função. Alelo 4 também dá um defeito de splicing, uma mudança na matriz de leitura, por causa desse SNP aqui, já expliquei a nomenclatura, e aqui sem função. E assim vai, gente. E aí tem todos aqui os SNPs. No caso, se vocês quiserem, né, fazer um experimento de bancada, aí vocês dão uma olhada de quais são os SNPs que vocês têm que trabalhar para fazer desse alelo aqui. Então, por exemplo, o alelo 10, a gente olha aqui, ele tem uma função reduzida. Ele dá uma função reduzida para a enzima. E assim vai, né, gente? O CYP2D6 atualmente está com 139 alelos, são muitos, né? Claro que a gente não trabalha sempre com todos esses, a gente trabalha com os que são mais frequentes e que têm interesse clínico, mas é isso daqui, tá bom? Então, esse aqui é o padrão, é o que a gente usa de padrão mesmo para nomenclatura de genes, especialmente para CYPs. Se vocês quiserem ver outros aí, não sei o que é o interesse de vocês de pesquisa, talvez vocês estão interessados em estudar cafeína, não sei. Vocês podem olhar aqui o CYP1A2, por exemplo, e aqui ele já vai ter, né, o alelo 1B é esse SNP, aqui ele te dá a referência, e aqui alguns a gente tem já a função da enzima em vivo, tá bom? Não são todos que têm tanta evidência assim, mas aqui você vai encontrar essa informação toda resumida, tá, gente? Então é isso, esses dois sites são muito importantes, espero que tenha ajudado vocês, vou passar uma atividade lá no Moodle, para vocês usarem esse site, e aí qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, tá, gente? Um beijos e até a próxima.